às vezes é tão difícil mudar. Parece que só decidir mudar, entender que precisa mudar, não serve de nada quando a gente vai efetivamente mudar. A gente pensa em ser de um jeito, pensa em, sei lá, controlar melhor os impulsos, não se envolver com pessoas que não prestam, fazer uma reeducação alimentar, começar uma atividade física, parar de fumar. A gente toma várias decisões, especialmente no início do ano, e na hora que a gente vai colocar isso em prática, puf, parece que algo some. Quando você vai ver lá no final do ano, ou na melhor das hipóteses, no final do mês, no final da semana, você vê que você não colocou em prática os seus planos. E hoje eu vou falar sobre isso. Eu sou Juliana Maia, terapeuta transpessoal de formação, bruxa de alma, e o meu trabalho é te ajudar a ser cada vez mais forte para você conseguir ser cada vez mais livre. E liberdade, gente, passa por escolher o que a gente quer fazer. E quando a gente tenta mudar e não consegue, parece que a gente não tem liberdade nenhuma. Muitas vezes a nossa autoestima fica prejudicada porque a gente começa a se culpar, a achar que é incapaz de se melhorar. E não é nada disso. O que acontece é que a nossa sociedade vende muitas técnicas de transformação instantânea, a gente se compara muito nas redes sociais, a gente fica vendo o palco dos outros e comparando com os nossos bastidores sem aprender, sem entender o que está por detrás do nosso comportamento. Hoje eu vou falar com vocês sobre o que está por detrás da repetição do seu comportamento, quais são os bloqueios energéticos envolvidos nisso e o que você precisa tratar dentro de você para conseguir liberar, abrir o caminho da transformação. Gente, o nosso comportamento é construído com base numa necessidade evolutiva. Só que a gente pode evoluir de diversas formas, né? Dizem assim, você pode evoluir através do amor ou você pode evoluir através da dor. É meio que clichê, mas é verdade. Na verdade, não tem uma obrigatoriedade de você sempre evoluir através de caminhos fáceis, fluidos. Porque se a alma é eterna, você pode escolher qualquer metodologia que seja efetiva. Então, quando você é uma criança e que você de repente nasce num lar em que tem muitos irmãos, vou dar um exemplo, gente, que eu já vi em consultório várias vezes. A pessoa chega num lar que tem muitos irmãos ou num casamento, dos pais que está muito conflituoso, que está prestes a ser rompido. Num lar, às vezes, que está com problemas financeiros e que a qualquer momento pode parecer que não tem comida para todo mundo. O bebê intui as necessidades do ambiente e intui qual é o melhor procedimento para fazer essa família ficar unida. Então, se tem uma mãe disfuncional, se tem uma mãe que está em depressão, perigando deitar e não levantar mais, muitas crianças intuem que precisam ser perfeitas, que precisam ser obedientes, que não podem dar trabalho, para que essa mãe não termine quebrando de vez. Às vezes, para unir o casal, o que une? Conflito dos filhos. Os filhos não estão indo bem na escola, crianças que adoecem constantemente, tudo isso inconsciente, hein, gente? Inconscientemente. Então a criança, ela vai se redesenhando para gerar o desafio, ou o conforto necessário para aquela família, porque é daquilo que ela precisa para sobreviver. Ela precisa de um lar e aquele lar não pode se desintegrar. Nesse meio tempo, a gente vai crescendo e a gente vai construindo a nossa personalidade já adaptada às circunstâncias. E essa personalidade pode se tornar, no fim, um perfil de obediência constante, um perfil de perfeccionismo exagerado, um perfil combativo e sempre conflituoso, pois o conflito atrai os olhares e faz com que as pessoas interajam. Muitas vezes, por uma necessidade de sobrevivência, a gente desenha a nossa personalidade de uma maneira muito inconsciente, sem saber que a gente no processo está abafando potências. Outra coisa que acontece nessa construção é o surgimento de crenças limitantes. Por exemplo, eu preciso ser útil para ser amada. Se eu não sou útil, eu não sou digna de amor. E essa crença gera uma personalidade predisposta à subserviência. A pessoa está sempre sobrecarregada, está sempre cercada de pessoas disfuncionais a quem ela precisa servir, porque lá no passado ela construiu essa crença inconscientemente. Se eu for forte, eu serei abandonada. Muitas vezes foram doenças, fragilidades
que atraíam pais ausentes, pais que estavam sempre sobrecarregados, que só reapareciam quando a criança estava disfuncional. Então essa mulher já adulta, ela teme o momento inconscientemente em que ela vai ser potente e forte, porque quando ela for potente e forte, ela não vai mais precisar de ajuda, ela não vai mais precisar de suporte. Percebam que essas coisas surgem fundamentadas em fatos reais, mas com o passar do tempo, aquele quadro deixa de existir, mas o condicionamento interno já está construído e a pessoa não sabe que ele está lá. Você não sabe que aquela crença limitante está lá. Você não sabe que o seu comportamento disfuncional serve ao seu sistema familiar de uma maneira inconsciente e todo o sistema funciona como um organismo em que o seu comportamento disfuncional faz parte. E quando esse comportamento disfuncional sair, talvez todo o sistema entre em colapso para se readaptar. Mais um aspecto que precisa ser olhado antes da mudança. Além de você estar com um comportamento condicionado, além de terem crenças limitantes por detrás desse comportamento, os seus chakras, os seus centros de energia e de percepção sutil da realidade também vão sendo moldados enquanto você vai sendo formada. Então, da infância até os 7 anos, os nossos chakras são construídos. Os fatos que acontecem nesses primeiros 7 anos são os mais importantes para o amadurecimento dos nossos chakras. Mas não é só fatos da infância que fazem isso não, tá, gente? Questões que se repetem com frequência ao longo da nossa vida tendem também a mudar os nossos condicionamentos, os nossos sistemas de crenças e o funcionamento dos nossos chakras. Então pode ser, por exemplo, que um único fato traumático gere uma cisão no chakra. Pode ser a perda repentina de um ente querido, em que você sente um abandono profundo e você constrói uma crença de que Deus te abandonou, por exemplo, e de que viver não é seguro porque Deus te traiu. A partir daí, essa pessoa pode desenvolver, inclusive, uma série de processos patológicos de ansiedade, de estresse pós-traumático, que refletem uma ferida profunda e repentina nos chakras, na personalidade e no sistema de crenças dessa pessoa. Mas Ju, como é que esse redesenho dos chakras impacta na vida da gente? Gente, cada chakra é responsável por uma parte da nossa percepção de realidade. Então, por exemplo, o primeiro chakra, o chakra básico, que ele é formado assim que a gente nasce, né, no nosso primeiro contato com o planeta Terra, ele vai falar do nosso direito de existir e da nossa percepção de espaço que a gente pode ocupar. A defesa do território depende da saúde do primeiro chakra. Quando esse chakra está bloqueado, a gente tende a ser muito mental, muito sonhadora, ter pouco espírito prático de colocar as coisas em prática, falta determinação, falta disciplina, porque tudo isso tem a ver com o primeiro chakra. Nosso chakra da garganta fala da nossa capacidade de se expressar no mundo. Nosso chakra laríngeo também fala de vocação. Então, bloqueio nesse chakra, a pessoa pode ter rouquidão frequente, problema nas amígdalas, também pode ter dificuldade de se expressar, dificuldade de falar o que realmente pensa e sente. Se for uma raiva reprimida que a pessoa não conseguiu expressar, pode ser que ela tenha bruxismo, né? Ela pode sentir uma tensão no anel energético e muscular do pescoço. Vocês percebem quantas coisinhas estão envolvidas numa simples mudança de comportamento? E que quando uma pessoa diz eu vou passar a dizer não com mais frequência, pode ser que ela sinta uma grande crise de ansiedade, pode ser que ela sinta cansaço, fraqueza, pode ser que ela simplesmente esqueça essa determinação no momento de um embate, justamente porque os chakras dela não vão fornecer a energia necessária para ela fazer aquilo. O corpo emocional dela vai sabotar porque ele interpreta que ela vai ser abandonada, que ela vai ser punida, que ela vai ser agredida. Ou ele pode sentir até uma sensação de morte associada àquela mudança de comportamento. Então essa pessoa energeticamente está despreparada, fisicamente vai sentir um desconforto tão grande se ela chegar a se lembrar de que tomou aquela decisão, que no fim ela fica completamente incapacitada de mudar o comportamento dela. Gente, eu estou dizendo tudo isso para vocês não se martirizarem, não desistirem de vocês. Vocês não nasceram
assim. Vocês não nasceram com esses bloqueios. Esses bloqueios foram causados. Eu citei alguns aspectos que geram esse tipo de resultado na vida de uma pessoa, mas cada história é um universo. Cada atendimento que eu faço, eu aprendo mais sobre essas consequências. E no final eu vejo a real dificuldade que aquela pessoa tem de mudar. Então, antes de mudar, o ideal é que seja feito um trabalho de empoderamento. No nível emocional, o seu corpo pode estar arquivando energias emocionais importantes para você ter a disciplina e a determinação de mudar, porque ele foi educado ao longo da sua história para funcionar assim. Então é interessante que seja feito um trabalho de liberação emocional para desarquivar essas energias do corpo, para você entender e reconhecer a função das suas emoções e aprender a canalizá-las de uma maneira que seja favorável para você. Então, se você teve uma sistemática de história de vida, de engolir a raiva, porque existia muita violência no seu lar e expressar a raiva podia significar ser agredida, ou sua mãe ser agredida, ou seus irmãos, você vai precisar reconectar com essa raiva num ambiente organizado, favorável e amoroso para que você reaprenda a liberar essa raiva de uma maneira inteligente e segura. Isso vai passar por uma limpeza, né? Porque quando a gente abre uma torneira que está há muito tempo fechada, a primeira água que sai é intermitente e suja. E isso é mais ou menos assim com a emoção. Eu sempre uso essa metáfora com as minhas alunas. Então esse trabalho, esse exercício de desbloqueio vai ensinar você a conviver com essa energia de potência, ressignificar e aprender a canalizar de maneira assertiva, objetiva, leal à sua alma e com baixo potencial de destruição. Isso falando da raiva, né, gente? Porque esse trabalho pode ser feito com qualquer emoção, com a tristeza, com a capacidade de amar. Tudo que está engasgado e entupido significa energia que está sendo mal utilizada e diminuindo a sua capacidade de realizar e de mudar. Esse trabalho emocional, juntamente com o trabalho com as crenças limitantes, vai liberar os chakras, porque eles são uma expressão da totalidade do seu ser. No nível do sistema de crenças, a gente tem que identificar qual é a utilidade das crenças limitantes que estão vibrando na sua vida e limitando o seu comportamento e as oportunidades que aparecem para você. Então, se você desenvolver uma crença, eu preciso ser sempre mansa para estar segura. Se eu expressar as minhas emoções, eu posso ser morta, eu posso ser agredida. Essa crença te protegeu em algum momento na sua vida. E se agora você está segura, cabe uma reatualização para que o seu corpo não reaja mais como se isso fosse verdade. Para que você entenda e enxergue novas maneiras de se expressar em que você vai expressar suas emoções e vai permanecer segura. Mexendo nesses 3 níveis, cabe ainda talvez uma olhada no seu sistema familiar para você ver se o seu comportamento está conectado com o comportamento de outras pessoas. Tem pessoas, por exemplo, que têm distúrbios físicos que causam dor nelas, que causam doenças, mas que geram identificação com uma família. Aquilo ali é uma marca que conecta a família, que pode estar com os relacionamentos um pouco rompidos. Muitas vezes um comportamento de redução da sua potência, da sua altivez, é necessário para manter você vivendo sob a sua mãe ou seu pai. Porque se você for grande demais, você vai entrar em conflito com as pessoas que te sustentam. E muitas vezes elas te sustentam porque, na realidade, se você não for a razão de vida delas, elas também não vão se sentir felizes. Tem jovens ou até pessoas maduras que não conseguem sair da casa dos pais porque os pais não encontraram a própria razão de viver. Mesmo sendo ainda muito funcionais, potentes, essa potência não é percebida pelo sistema familiar e o sistema vive nesse clima para que a dor de não sentir que tem sentido não chegue ao coração dos pais. Então, o adulto que vive com os pais fica ali dentro daquele lar. Esse é só um dos muitos exemplos que acontece quando o sistema familiar ele está conectado e sendo sustentado de uma forma que limita a potência da mulher. Um trabalho de esclarecimento a respeito disso e de ressignificar as crenças conectadas com o sistema familiar e os comportamentos ajuda você a ter mais liberdade, mais autoconsciência para escolher o que e como você quer mudar na sua vida.
Eu sei que esse assunto é profundo, esse assunto na verdade é um assunto de mentoria, mas eu queria muito que nesse momento energético que a gente está vivendo, de buscar a nossa autenticidade, essa oportunidade que os astros estão nos dando de sair, de se orientar o tempo inteiro para o outro e se reorientar para a essência da nossa alma, eu queria muito que você aproveitasse essa oportunidade. Se você precisar de uma ajuda para se aprofundar, meus contatos estão aqui, tanto para atendimento quanto para curso e mentoria voltado para entender melhor isso, você pode contar comigo. Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar essa curtida e compartilhar com uma mulher que está com sua potência limitada porque acredita que não é capaz de mudar. Você é capaz de mudar sim. O que quebrou, a gente pode consertar. Em essência, você é luz, você é divina e você pode se regenerar sempre. Brilhe porque você nasceu para isso. Um beijão e até a próxima.